Eu sou o Vilto Reis, escritor, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa, e nesse vídeo nós vamos falar sobre como escrever em terceira pessoa, 10 problemas e soluções. Então continue assistindo esse vídeo aí para descobrir quais são os problemas comuns quando você tenta escrever textos em terceira pessoa e como superar esses problemas, né, que é o mais importante desse vídeo, para extrair ao máximo a potencialidade dessa forma de narração. E por que é importante aprender isso? Ao dominar os usos do narrador em terceira pessoa, você vai potencializar a sua escrita para encantar os leitores com diversos pontos de vista da história, que é uma das coisas mais legais aí do narrador em terceira pessoa. Então vamos lá, 10 problemas e soluções. Primeiro problema e solução: montar o mosaico da narrativa. Eu chamo isso de mosaico, vocês já vão entender o que é. Escrever em terceira pessoa pode ser um desafio para os autores, porque é preciso considerar vários pontos de vista ao contar a história. Principalmente se você optar por contar a história no ponto de vista de vários personagens. Então, porque você pode ter uma história em terceira pessoa contando o ponto de vista apenas de um personagem, mas em terceira pessoa. Mas se você diversifica isso e começa a contar a história do ponto de vista de vários personagens, isso é bacana, é legal. Eu particularmente gosto muito de ler esse tipo de livro, porém é difícil, não é fácil de se fazer. Tem um livro bem legal assim para quem está aprendendo a escrever, para entender um pouco mais o mercado literário, como funcionam as coisas, né? Apesar de ser, né, um mercado um pouco diferente do mercado brasileiro, mas é bem interessante. Chama Como Escrever um Livro de Sucesso, do Albert Zuckerman. O título é um pouco forçado, né? Mas o Zuckerman, ele foi agente literário de vários grandes escritores, entre eles o Mário Puzo, o autor lá de Os Pilares da Terra, Ken Follett, né? Então, e nesse livro ele fala um pouco das coisas que ele percebe se repetem nos best-sellers bem escritos. E uma das coisas que se repete é, normalmente a história tem mais de um ponto de vista. Então, é um tipo de narrativa interessante, porque às vezes você tem um personagem que ele é mais passivo, mais tranquilo. Aí você muda o ponto de vista para um personagem que é mais agressivo, mais guerreiro, assim, por assim dizer. E aí, tanto a pessoa que é mais passiva vai ter alguém para se identificar no livro, como a pessoa que é mais agressiva também vai ter alguém para se identificar no livro. Então, quando você faz vários pontos de vista, isso faz com que o seu livro tenha uma chance maior de ter identificação por parte do grande público. Não quer dizer que vai ter, né? Mas abre esse leque de opções. Ao mesmo tempo em que, quando você tem vários pontos de vista, às vezes você pode se perder no contar a história porque você tem muito para escrever, muita gente para administrar, vamos dizer assim. Então, para contornar essa situação, o autor deve decidir se deseja um narrador onisciente ou se deseja contar a história a partir da perspectiva de um personagem específico. Lembrando, o narrador onisciente seria aquele que tem acesso à mente de todos os personagens ali. No meio de uma cena, ele sai da cabeça de um e pula para a cabeça de outro. Ou você pode fazer como o George Martin fez nas Crônicas de Gelo e Fogo. Você tem um capítulo do ponto de vista de um personagem, aí depois o capítulo seguinte é do ponto de vista de outro, aí o seguinte é do ponto de vista de outro. Ele não inventou isso, tá, gente? Isso aí já existe na literatura há muito tempo. Mas ele usou muito bem, né, no seu livro para poder mostrar todas as perspectivas da história. Tanto o narrador onisciente como o narrador, né, também em terceira pessoa, mas limitado à perspectiva de um personagem, são exemplos de narrador em terceira pessoa. Tá? Então, por exemplo, no meu livro Um Gato Chamado Borges, é esse que está aqui na estante aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Aqui, ó, do lado do bonequinho ali. Um pouquinho longe. Esse livro, ele tem a perspectiva de um personagem mais velho, ele tem a perspectiva de um personagem mais jovem, tem a perspectiva de uma moça. Então ele vai alternando entre essas perspectivas. Foi uma forma que eu usei para escrever esse livro. O meu novo romance,
e eu espero que saia agora em 2023, ainda não tem previsão, ele conta praticamente o livro inteiro da perspectiva de uma personagem. Mas, em certo momento, eu entro na perspectiva de outros personagens. Então, são várias formas que existem aí para a gente usar o narrador em terceira pessoa. Segundo problema e solução: manter o interesse do leitor. Como o narrador em terceira pessoa pode estar contando a história de vários personagens, é importante que o autor trabalhe para manter o interesse do leitor ao passar de personagem para personagem. Porque às vezes a história estava muito interessante com um personagem. E aí o escritor vai lá e corta aquele e muda para o outro. E às vezes o outro não é muito interessante. Então, é um desafio ao escrever em terceira pessoa você conseguir manter o interesse do leitor. Ou seja, procure acrescentar novas informações da história para o leitor, novas perspectivas, visões sobre o enredo, cada vez que você muda o ponto de vista de um personagem para o outro. Afinal, dois personagens nunca devem pensar da mesma maneira. Então, trabalhar em terceira pessoa, contando a história sobre várias perspectivas, exige que o autor crie personagens interessantes e que use técnicas de escrita convincentes para envolver o leitor na história. Então, de novo, você tem a possibilidade de criar um personagem que é de uma forma e outro personagem que é de outra, para que você mantenha o interesse do leitor naquela história. Então, o personagem A é mais romântico, o personagem B é mais seco, mais cínico. Então, você vai alternando. Mas cada vez que alterna, é importante que faça a história avançar ou que revele algo novo sobre os personagens que seja relevante para a história. Então são essas questões que a gente tem aqui sobre essa questão de manter o interesse. Terceiro problema e solução: equilíbrio de personagens. Escrever em terceira pessoa pode ser difícil para manter o equilíbrio entre as histórias e ações dos personagens principais. Porque se o autor focar demais em um dos personagens, pode ser difícil para ele equilibrar a história com os outros. Você gasta 10 páginas iniciais com um personagem. Aí você corta e tem uma página sobre o outro personagem. Aí você corta e tem mais uma página sobre outro personagem. Aí você volta pro primeiro e gasta mais 20. A história fica meio desequilibrada, assim, não tem uma coisa assim que mantém a história andando. Então é importante observar essa questão também. Para contornar isso, o autor deve garantir que todos os personagens principais que vão ser focalizados tenham tempo de página significativo e ajudem a contar a história de forma equilibrada. No outro vídeo sobre escrever em primeira pessoa, eu já falei sobre tempo de página. Tempo de página é uma adaptação de uma coisa que o pessoal usa mais no cinema, que é tempo de tela. Personagem tal é muito amado pelo público, mas está com pouco tempo de tela. E aí eles escrevem mais falas, criam mais cenas para aquele personagem. Então é uma adaptação. Então você tem que observar quantas páginas que você gastou com cada personagem. Eu gastei 10, 20 com o personagem 1, gastei uma com o personagem 2. Será que não dá para aumentar um pouco o 2 e talvez diminuir um pouco o 1 para ficar um pouco mais equilibrado? Talvez valha a tentativa. Assim, ao mesmo tempo que não precisa ser simétrico. Não existe regra com relação a isso. Vilton, então cada personagem eu gasto 3 páginas por capítulo? Não se apegue a isso. Não tem uma regra definida para isso. Mas é importante que você tente entregar para o leitor personagens completos. Você vai precisar de mais páginas para escrever um personagem, para aprofundar ele, vai precisar de menos páginas para aprofundar outro, tudo bem, faz parte. Mas mostre isso para o leitor de acordo com aquilo que ele precisa para entender a história. Qual que é o critério? A história. Sempre a história. O que a história precisa? O que a história demanda? É isso que você vai fazer. Quarto problema e solução: manter o mistério. Embora o narrador em terceira pessoa possa contar a história do ponto de vista de vários personagens,
Isso também pode tornar mais difícil para o autor manter o mistério ao longo da narrativa, né? Porque, vamos dizer que fosse uma história aí de assassinato, né? Uma história criminal, ou romance policial, como é chamado aqui no Brasil. Ok, você pega e conta a história do ponto de vista do criminoso e do detetive. Assim, não tem muito mistério nessa história, né? Porque o criminoso, né, quando muda a perspectiva para a visão do criminoso, o leitor já fica sabendo de tudo. Então não tem mistério sobre quem matou. Óbvio que você pode construir outros mistérios. Por que ele matou, como ele matou, pode ser mistérios interessantes. Mas aquele mistério mais padrão do quem matou, não vai ter. Porque você tem todas as perspectivas. Agora, isso não impede você use, né, que você se esforce para criar conflitos interessantes e manter o leitor na beira da cadeira à medida que a história avança. E uma forma de fazer isso é apelar para o suspense em vez do mistério. Segundo o Alfred Hitchcock, né, um dos meus grandes criadores de história que eu admiro muito, suspense é aquilo que o leitor sabe e que o personagem não sabe. Então, você pode informar o leitor de uma situação através da perspectiva de um personagem, e em seguida passar a história para o ponto de vista do outro personagem que não sabe do fato informado e que vai correr algum risco por isso. E aí você tem suspense. Porque o leitor sabe de uma coisa que aquele segundo personagem não sabe. E aí o leitor vai ficar muito engajado na história. Vai ficar na beira da cadeira, como eu usei. Ou na ponta da poltrona, não sei. Para poder saber o que vai acontecer com aquele personagem. Como ele vai lidar a hora que ele descobrir com aquela coisa ou aquela informação que ele está em suspensão e não sabe. Então isso é a técnica do suspense. Então, mas daí se eu contar a história de várias perspectivas vai estragar o mistério da minha história. Pode até ser. Mas aí você pode usar suspense, que também é muito interessante para manter o leitor interessado. Quinto problema e solução: descrição. Escrever em terceira pessoa pode ser um desafio para descrever com detalhes os personagens e o ambiente. Afinal, o quanto descrever e o quanto não descrever? O quanto mostrar e o quanto não mostrar? Para não cair nessa armadilha, o autor deve se esforçar para criar descrições ricas em detalhes para ajudar o leitor a se conectar com os personagens e o ambiente da história. Então, quanto mais rica for as suas descrições, né, eu não estou falando de ficar descrevendo demais. Tá? Às vezes uma descrição rica pode ter uma frase, mas ser uma frase precisa. Uma frase que resolve aquela questão. E aí a grande dica aqui é essa: você deve descrever os detalhes sempre sob o ponto de vista de um personagem, transmitindo o que aquele personagem vê e sente sobre o espaço. Eu usei esse exemplo para os alunos do curso Caminho de Escritor, vou trazer para vocês aqui também. Imagine que para um personagem, a televisão que ele tem na sala é, nossa, a grande realização dele. Ele guardou muito dinheiro para comprar aquela televisão e agora ele pode ficar jogando videogame o final de semana inteiro e tal. Para outro personagem, que é o cônjuge dele, aquela televisão é uma maldição. Então, porque ele não recebe atenção porque agora ele só fica jogando videogame. E aí você está contando essa história. Aí primeiro você descreve do ponto de vista, né, do personagem chegando em casa numa sexta-feira. Ele vai até a televisão e chega a dar um beijinho na tela, assim, de felicidade, de agradecimento por ter aquele aparelho. E aí, de repente, você corta aquela cena e chega o cônjuge daquele personagem. E aí o personagem, ele chega, olha pro sofá, o cara sentado jogando, olha pra televisão e só resmunga. E aí você coloca no pensamento dele: maldita televisão. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que o mesmo objeto foi descrito sob perspectivas diferentes. E ao descrever,
esses objetos, nós não estamos falando sobre os objetos, nós estamos falando sobre as pessoas que estão notando o objeto. Então essa é a grande brincadeira, o grande sentido de você escrever, né, sobre a perspectiva de vários personagens numa história, é você poder trabalhar com essas questões que vão revelando detalhes sobre os personagens. Sexto problema e solução: desenvolvimento de personagens. Como assim, Milton? Escrever em terceira pessoa pode ser útil para você criar personagens convincentes, mas também pode tornar mais difícil para o autor mostrar o desenvolvimento dos personagens ao longo da história. Afinal, o autor iniciante normalmente usa a terceira pessoa, mas de uma maneira muito distante dos personagens. Era um erro que eu cometia também quando eu comecei a escrever. E até eu lembro de uma vez que eu contratei um leitor crítico, né, para olhar o meu texto. E ele falou: Vilto, você escreve bem, tá legal, né, o desenvolvimento da história tá interessante, mas você podia contar essa história mais próxima do personagem, né, nos levar mais para dentro, contar mais o que eles estão sentindo, questões deles, etc. Então, é uma questão assim a se pensar. Para evitar esse problema, o que o autor deve fazer? Ele deve se esforçar para criar cenas que mostrem os personagens enfrentando desafios e mudando como resultado desses desafios. É como na vida. Às vezes, um problema que nos atinge quando a gente tem 20 anos, quando a gente tem 30 anos, aquele problema não faz nem cosquinha. Faz cócegas. Né? Porque a gente ganhou mais experiência. Então, na nossa história, a gente tem que ir colocando desafios pro personagem e fazendo com que ele vá amadurecendo, com que ele vá mudando, com que ele vá adotando outras perspectivas a partir desses desafios. Ok? Lembre-se, o personagem nunca deve terminar uma história do mesmo jeito que começou. Do contrário, por que ele passou por toda aquela série de experiências, de mudanças, de situações, né, de conflitos? Se ele não aprendeu nada, se ele não mudou nada, se ele é o mesmo maluco que era no começo da história, ou a mesma pessoa comum que ele era no começo da história. Aí não adiantou nada a história. O leitor, quando ele termina uma história assim, ele fica com uma sensação de que não teve gratificação, né? Não teve, a história não entregou nada. Então cuidado com isso. O personagem sempre deve terminar a história diferente do que ele era quando começou. Mesmo quando ele vive toda uma série de circunstâncias e volta para o ponto inicial, mas quando ele volta para o ponto inicial, ele não é a mesma pessoa. É como aquele ditado: uma mesma pessoa não toma banho duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e a pessoa também não é a mesma. Ela volta àquele lugar. Ok? Sétimo problema e solução: perda da atenção do leitor. Quando se trata de narrativa em terceira pessoa, é importante que o narrador mantenha o leitor atualizado sobre o que está acontecendo. Não pode fazer fofoca pela metade na narrativa em terceira pessoa. Se o narrador passar muito tempo descrevendo o passado do personagem, ou se perder em pensamentos profundos, isso pode tornar a narrativa meio cansativa. Embora, na verdade, esse problema aconteça mais quando se escreve em primeira pessoa, mas também pode acontecer quando se escreve em terceira. Para contornar isso, o autor deve manter o foco na ação e nos diálogos, para ajudar o leitor a se manter interessado. Você nunca deve perder de vista o conflito central da história. A história ela sempre deve caminhar em direção à resolução daquele conflito. Se uma cena não move a história adiante ou não revela algo novo sobre o personagem, por que essa cena está ali? Aqui é a dica ou a regra do Kurt Vonnegut, grande escritor de ficção científica. Toda cena deve levar a história adiante ou contar algo novo sobre o personagem. Se não acontecer isso, corte é fora.
É assim, pode parecer meio rígido, mas é isso mesmo. Por que você tem aquela cena dentro da história? Ela não leva a história adiante, ela não revela algo novo sobre o personagem, não tem serventia. Então, procure observar esse andamento, né, para que você possa manter a atenção do leitor, não perder a atenção do leitor. Pode ser a pior coisa que alguém pode sofrer com uma história. Oitavo problema e solução: manter a consistência. Embora escrever em terceira pessoa possa ser útil para contar a história de vários personagens, isso também pode tornar mais difícil para o autor manter a consistência ao longo da narrativa. Porque às vezes alguns personagens são focalizados demais, outros de menos. Às vezes o escritor também esquece de fazer a história avançar, porque só fica querendo aprofundar, né? Aprofundar os personagens. E por que eu fiz esse reticências aqui, né? Ou reticências não, aspas, né? Aspas com as mãos, né? O pessoal faz, né? Hoje em dia. Porque aprofundar o personagem não é ficar só descrevendo o passado dele. Você pode aprofundar o personagem com a narrativa, com o avanço da narrativa. Então não fique preso a essa ideia de que para aprofundar o personagem eu preciso sempre, ficar descrevendo o passado dele, falando do emocional dele. Não. A forma como ele reage aos eventos da história mostra quem ele é. E se isso não é aprofundar a narrativa, eu não sei o que é. Então, tomem cuidado com isso. Isso é uma questão bem frequente e bem importante. Ok? Para contornar isso, o autor deve rever cuidadosamente os eventos da história para sempre garantir essa consistência, coerência. Eu sempre falo, planeje sempre para conseguir esse equilíbrio narrativo. Às vezes, quem não sabe para onde a história está indo, não leva a história para lugar nenhum. Então, o planejamento te dá essa possibilidade de você manter com mais facilidade a coerência, a consistência. Não que você não possa sair escrevendo a história e depois arrumar. Mas eu, que sou uma pessoa preguiçosa, tento fazer sempre as coisas com o menor esforço. Qual que é o menor esforço? Não escrever montanhas de coisas que eu vou ter que cortar depois. E por isso eu planejo. Talvez você seja uma pessoa que não tem problema nenhum com isso, que gosta simplesmente de sair escrevendo. Mas tem aqueles riscos que eu sempre falo sobre quem não planeja. Ficar bloqueado criativamente, de não saber para onde a história vai, por isso não conseguir escrever, e assim por diante. Nono problema e solução: uso excessivo de narrador onisciente. Eu sei que parece que eu já falei sobre isso no vídeo do Primeira Pessoa, mas aqui também tem um problema de uso do narrador onisciente. Tá? Embora o narrador em terceira pessoa possa usar o narrador onisciente em algumas cenas, o uso excessivo desse recurso pode tornar a narrativa menos interessante e menos pessoal. Porque quando usado dessa forma, a gente nunca entra na história. Torna tudo menos atraente em termos de literatura. É como se a gente observasse a história de longe. Como se a gente não fizesse parte daquela história. Né? Por quê? Porque a gente não está dentro da mente dos personagens. Algo que o cinema, que o teatro, que os quadrinhos, que os quadrinhos um pouco, mas que outras formas de mídia não podem entregar e que só a literatura pode entregar dessa forma, é nos levar para dentro da mente dos personagens. Então, quando você está fazendo um narrador onisciente neutro, né, ele fica meio distante, fica uma coisa meio fria. Então, para contornar isso, o autor deve tentar limitar o uso do narrador onisciente para apenas algumas cenas específicas, evitar usá-lo em toda a narrativa. Procure sempre fazer com que o leitor experimente a história da perspectiva de um personagem. De novo, já falei isso em outras ocasiões, a literatura ela é um exercício de empatia. Né? Então, quando a gente lê, a gente veste a pele de outro personagem, experimenta todo aquele mundo, todas aquelas sensações, todas aquelas situações a partir da perspectiva daquele personagem. E a literatura nos proporciona isso.
Nós sabemos o que ele vê, o que ele pensa, o que ele sente. Então, quando você usa o narrador onisciente, você abre mão desse recurso que só a literatura entrega dessa forma. E por que abrir mão do principal recurso da literatura, diria, para contar histórias? É algo que eu me pergunto, e é algo que você deve se perguntar. Por isso, sempre que você for contar a história, mesmo que seja em terceira pessoa, escolha a perspectiva de um personagem para o leitor experimentar a cena. Que isso, inclusive, vai influenciar a forma como você narra. Se é um personagem avoado, ele já não vai notar muita coisa. Se é um personagem atento, ele vai notar muitas coisas. Então, essa é a dica aqui. E por último, 10º problema e solução, falta de ação. Falta de ação também é um problema. A falta de ação é uma questão que surge, né? E escrever em terceira pessoa pode permitir que o autor crie personagens até profundos, mas também pode resultar em uma história com pouca ação. E às vezes, isso é um pouco parecido também com o que eu falei no vídeo do primeira pessoa. Na ansiedade de desenvolver todos os personagens focalizados, o escritor se esquece que o mais importante na narrativa é a ação que desenvolve o conflito. A narrativa é conflito. Esses dias alguém me falou de uma forma japonesa de narrativa que não tem conflito. Aí eu falei, olha, se não tem nenhum conflito, nem na superfície, nem na profundidade, pra mim não é narrativa. Pra mim não é um escritor, é um descritor. Que ficou descrevendo pessoas, espaços. Mas se não tem conflito, não tem narrativa. Tem uma frase do John le Carré muito boa. É tipo, o gato deitou no tapete não é uma história. Agora, o gato deitou no tapete do cachorro, sim. Porque aí a gente já tem um conflito. É mais ou menos assim a frase. Agora, entendam isso. Se você não tem conflito, você não tem história. Por que alguém leria uma história sem conflito? Então, para contornar essa situação, o autor deve se esforçar para incluir ações interessantes e significativas para manter o leitor interessado na história. O Chuck Palahniuk ele tem uma dica que é: insira o quanto antes 2 personagens na história. Não deixe um personagem em cena muito tempo sozinho. Por quê? Quando você insere outro personagem em cena, você vai ter diálogos. Quando você tem 2 pessoas pensam diferente. Automaticamente você vai ter conflito. E se você, eu vou começar minha história aqui com 10 páginas de descrição sobre um personagem que tá atravessando não sei o que, um lugar e tal. Ok, mas vai ser difícil de chamar a atenção do leitor dessa forma. Porque se ele estiver indo sozinho, com quem ele vai conversar, né? A não ser que ele, sei lá, tenha uma espécie de questão ali, que ele tem um amigo imaginário. Pode ser. Esse amigo imaginário é o outro personagem em cena. Então seria uma opção. Mas você precisa ter mais de um personagem em cena quase o tempo todo. Senão você não vai ter conflito. Óbvio que em algum momento o personagem sofreu alguma coisa. E aí ele se isola para pensar, para fazer aquela autoanálise. Ok, isso pode acontecer na história, no momento de crise e tal. Mas, de novo, não deixe ele muito tempo sozinho. Traga outro personagem para a cena para que você tenha conflito e para que você mantenha a atenção do leitor. Então, relembrando aqui os 10 problemas e soluções. Primeiro, montar o mosaico da narrativa. Segundo, manter o interesse do leitor. Terceiro, equilíbrio de personagens. Quarto, manter o mistério. Quinto, descrição. Sexto, desenvolvimento de personagens. Sétimo, perda de atenção do leitor. Oitavo, manter a consistência. Nono, uso excessivo de narrador onisciente. E 10º, falta de ação. Se você assistiu até aqui, eu pergunto para você, você já escreveu uma história em terceira pessoa? Como foi? Coloque aí nos comentários, me conte. Eu talvez não consiga responder todos os comentários, mas eu leio todos os comentários. Então, se você gostou desse vídeo, assine o canal, ative as notificações e deixe o seu like. E caso conheça alguém que possa se interessar por esse tema, envie o link desse vídeo. Se você quiser me apoiar financeiramente para que eu continue esse trabalho, acesse
catarse.me/escrita criativa e faça sua contribuição. É o primeiro link aqui logo abaixo do vídeo. Esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo. Valeu!